Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é: pode o avanço da ciência colocar em risco a existência humana? Minha resposta curta e direta: pode e irá colocar. Vamos agora analisar um pouco melhor isso. Em tempos de inteligência artificial, as discussões de que as máquinas podem, de forma autônoma, colocar em risco a existência humana é uma discussão que continua em aberto e que muitos setores da área de estudos da inteligência artificial dizem que sim. Mas eu vou dizer, não vai ser o chat GPT, não vai ser os diferentes robôs de inteligência artificial que vão levar esse risco para a gente. Quem vai levar esse risco e vai efetivar esse risco, lamentavelmente, somos nós, seres humanos. Serão as nossas próprias mãos que farão isso. E de onde eu trago isso? Eu tiro isso a partir de um escrito do século XIX, de um profeta visionário que percebeu a realidade do futuro. E esse profeta, Bahá'u'lláh, disse o seguinte: ele diz que se uma coisa for levada ao extremo, ao excesso, ela vai se tornar extremamente perigosa e prejudicial. Ele diz que é o que aconteceu com a civilização ocidental, né? Ele fala que ele vê uma máquina que ele considera como sendo uma máquina infernal, que se tem mostrado arma de destruição tão cruel como jamais se viu outra semelhante. Isso ele disse em meados de 1870. Ok? Muito bem. Depois ele continua. Essas coisas são coisas, né, que se ocultam, né, das mentes humanas naquela época, são coisas espantosas, são coisas estranhas que existem na Terra e que essas coisas têm a capacidade para mudar toda a atmosfera terrestre. Pessoal, alguém em 1870 perceber que poderia haver algo que mudasse potencialmente a atmosfera terrestre, e essa máquina infernal, numa época em que eletricidade nem existia, olha o que diz Bahá'u'lláh. Ele diz que temos observado uma coisa assombrosa. Relâmpago ou uma força que lhe é similar é controlado por um operador e move-se a seu mando. Essa máquina fará com que a atmosfera terrestre se modifique, né? E a sua contaminação provará ser letal. Bom, essa é a visão que Bahá'u'lláh teve em 1870, mais ou menos, sobre o que seria um futuro relativamente próximo. E hoje nós vemos que o avanço da ciência, né, descontrolado, levou a gente a uma situação dessas de perigo que hoje nós voltamos, mais uma vez, a considerar a possibilidade de uma deflagração de uma guerra mundial em que as armas letais terão um papel fundamental. Fala-se muito sobre o que está acontecendo na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, a Rússia quer usar armas nucleares de pequeno alcance. Minhas amigas, meus amigos, isso aqui é uma coisa que vai perder o controle totalmente. Pode acontecer? Eu sinto que Bahá'u'lláh diz, já aconteceu. Em 1870 ele dizia, já aconteceu, essa máquina infernal tem a força de um relâmpago ou coisa que lhe é similar. Ele não tinha condições de explicar o que seria essa máquina com a linguagem e a compreensão daquela época, né? O que é que deve e pode ser feito, né? A primeira pergunta que vem é: quem é que pode sustar esse avanço da ciência e que esse operador dessa máquina infernal não venha apertar o botão e levar à destruição da humanidade? Porque a pergunta que nós colocamos no início desse nosso encontro é: pode o avanço da ciência pôr em risco a existência humana? E por isso eu disse sim, pode, porque para nós já está claro, né? E eu trouxe essa visão de Bahá'u'lláh, uma visão que vem do século XIX, para que nós percebamos que um profeta que trouxe ensinamentos maravilhosos, visões maravilhosas, também era capaz de ver o que poderia ser, digamos assim, o clímax da desgraça humana.
Bom, para segurar isso, nós temos que começar a pensar em como a espiritualidade, a religiosidade, a religião no sentido daquela força que une seres humanos, transforma corações. Não estou falando aqui da religião como um conjunto de dogmas e rituais, ou meramente ah, algo que vem hereditariamente de pai para filho como uma tradição. Não estou falando dessa religião, estou falando da religião, essa religiosidade que nos conecta com a transcendência, que nos leva à transcendência, que nos evoca a espiritualidade mais profunda em nossos corações. O que que essa força tem a falar com a ciência? Bom, muito se fala sobre a importância de que ciência e religião andem de mãos dadas, que ciência e espiritualidade andem de mãos dadas, porque a espiritualidade, a religiosidade, a religião, ela tem uma força moduladora sobre os devaneios da ciência, porque a ciência simplesmente resolve que a fusão nuclear é possível, a fissão nuclear é possível, e com isso então pode-se fazer o que você quiser e você pode criar armas ao invés de você criar coisas que sejam capazes de beneficiar os seres humanos. Então, há um elo fundamental que precisa ser reconhecido entre os aspectos práticos e os aspectos espirituais da vida. E nós temos que reformular o nosso entendimento do que é a relação entre a espiritualidade e os aspectos práticos da vida. Essa ideia cartesiana, né, que vem da época do iluminismo, de que religião é uma coisa, fique no seu lugar, e o progresso da ciência, o entendimento, conhecimento é outra coisa, essas duas coisas não deveriam nunca se misturar, né? Isso é uma reação natural do que aconteceu, porque nós viemos de uma era sombria, né, na Idade Média, em que todo e qualquer avanço do conhecimento era condenado, era perseguido, e havia, pelo menos na Europa, né, a gente está falando dessa parte do mundo, havia essa perspectiva demonizadora da própria pesquisa científica, do entendimento científico, né? Então, claro, a reação foi contrária, demonize-se a religião e a ciência vai seguir para frente. Chegou a hora de que religião e ciência se unam mais uma vez, se entendam mais uma vez. E por que devem se entender? Porque o bem-estar de todos e da população mundial depende do equilíbrio entre esses dois pilares do conhecimento humano. De um lado, o conhecimento científico, do outro lado, o conhecimento espiritual, transcendental, religioso. Essa compreensão, né, de que há essa necessidade desse entendimento, né, levam a perceber diferentes papéis que a religião, a espiritualidade tem, junto com a ciência, em promover o desenvolvimento. Ou seja, a religião não tem o papel de ser um freio ao desenvolvimento, mas ela tem o papel de ser uma moduladora para onde vai a aplicação do conhecimento e as descobertas que fujam a uma moderação, o caminho do meio que seja mais benéfico a todos. Eu não posso dizer que a pesquisa científica que levou à formulação e construção de artefatos de guerra destruidores de uma forma inimaginável, se ela for freada, isso será o mal para a humanidade. O mal para a humanidade é nós temos essas coisas colocadas aqui. Então, de um lado, a falta de uma perspectiva de espiritualidade no ser humano levou os cientistas a acharem que vale tudo. Então, bora construir armas de destruição e vemos como nós vamos evoluir mais e mais numa perspectiva muito cruel da existência humana. Essa perspectiva de que ganha o mais forte, ganha aquele que violenta mais, né? E submete mais a outra metade da humanidade, ou outros 4/5 da humanidade, ou 9/10, porque quem controla essas armas é uma porção muito pequena da humanidade, comparada com a humanidade como um todo. Então, que direito tem alguém de desenvolver alguma coisa que leve à destruição dos próprios seres humanos e à destruição do equilíbrio planetário, né? Que lembre-se isso que Barral-Laville falou, ele falava que afetava a atmosfera terrestre de uma forma letal. Então, o planeta todo pode ser envenenado e possivelmente será envenenado.
Mas o que que vocês podem achar do que eu estou dizendo é, bom, então por que que você está fazendo essa live hoje falando isso pra gente? Se vai acontecer o pior, não, não há o que fazer. Não, há sim o que fazer. O que nós temos que fazer é construirmos uma nova perspectiva de evolução humana, aonde os aspectos materiais e aspectos espirituais estejam em consonância, estejam em diálogo, estejam em harmonia, e que a espiritualidade ajude a, ao desenvolvimento material, né, o desenvolvimento a, da realidade material dos seres humanos, para que esse desenvolvimento seja benéfico. Ele não pode ser um desenvolvimento que seja maléfico, né? Esse é o ponto. Bom, então, quando uma comunidade ela é capaz de controlar os meios, né, de utilização do conhecimento, essa comunidade ela vai evitar que o conhecimento humano seja utilizado para a destruição humana. Porque senão, aquilo que foi previsto no século XIX, de que, volto a insistir, uma máquina infernal é desenvolvida pelos seres humanos, que aciona um relâmpago ou coisa parecida, que é capaz de contaminar a atmosfera terrestre. Ora, quem viu isso no século XIX, teve essa visão apocalíptica, cataclismática, né? Está nos alertando para alguma coisa. Porque hoje nós somos capazes de entender o que é uma arma que é capaz de contaminar toda a atmosfera terrestre. Nós sabemos que se armas nucleares forem usadas em uma proporção que fira o equilíbrio ecológico, né, a atmosfera toda vai estar contaminada. Então, a pergunta que se faz é: como é que uma comunidade pode, como é que uma sociedade pode controlar os meios de utilização do conhecimento, né, guiando-se por princípios éticos, espirituais, eu chamo, valores humanos, onde a preservação da vida tem a prioridade sobre tudo, né, para que possa desenvolver os recursos materiais necessários para o seu desenvolvimento. Nós temos uma tendência muito rápida, né, de dizer, não, mas isso é censura, você vai estar censurando a pesquisa científica. Mas se você não coloca freios na pesquisa científica, ela vai avançar para usos absolutamente contrários ao bem-estar da humanidade. E essa pergunta que foi colocada, né, se pode a ciência, né, se voltar contra a existência humana e colocar em risco a existência humana, eu volto a insistir, sim, ela pode, consegue fazer isso. Então, o que nós precisamos, sim, é de tecnologia. Nós precisamos, sim, de tecnologia que avance e melhore a situação planetária como um todo, né? Nós precisamos, por exemplo, de algo que é chamado de tecnologia apropriada. Qual é a tecnologia para cada desenvolvimento de uma sociedade, de cada país ou de cada região? Será que a tecnologia necessária para o avanço das populações indígenas, né, é a mesma tecnologia da cidade? Certamente não, né? Será que a população indígena necessita de alguma tecnologia? Provavelmente uma mínima tecnologia, mas não é botar forno de micro-ondas nem botar carro na garagem, que é aquilo que se diz, bom, aqui agora eu tenho carro elétrico. A tecnologia apropriada para o homem do campo, por exemplo, o que que é? Como eu posso melhorar o meu plantio e garantir uma maior colheita? Como eu posso evitar a perda da minha colheita quando falta chuva? Como eu posso transformar ah, alimentos que não são conhecidos, né? Por exemplo, as punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? Como é que eu posso fazer com que pessoas possam se alimentar, se nutrir de plantas que estão nas florestas, que são altamente nutritivas, mas são desconhecidas? Como é essa tecnologia de alimentos que pode fazer isso? Isso tudo é tecnologia. Tecnologia de saúde, tecnologia educacional, são várias tecnologias. Por que que nós temos que nos render à tecnologia da destruição? E a tecnologia da destruição, ela está seguindo sem qualquer controle. Nós falamos, por exemplo, no controle sobre a tecnologia de reprodução para que
clones não sejam feitos. Ótimo, perfeito. Há comissões de bioética que definem o que pode ou não pode ser feito. Mas não há nenhuma comissão que diga armas de destruição em massa não deveriam ser nem cogitadas pelo desenvolvimento tecnológico. Então, volto a dizer isso, se uma comunidade, uma sociedade verdadeiramente consegue controlar os meios de utilização do conhecimento de forma que, guiada por princípios transcendentais, princípios baseados em valores humanos, princípios espirituais, né, seja capaz de desenvolver os recursos tecnológicos e materiais capazes de trazer felicidade para a humanidade e não trazer dor e desgraça. Bom, para que a gente consiga fazer isso, para que essa sociedade tenha essa capacidade de controlar, nós precisamos de um mundo onde os esforços de união sejam firmemente estabelecidos. Nós não podemos viver num mundo mais em que a contenda e a competição e o propósito de destruição do outro seja a tônica. Nós temos que agir como corpo humano. O corpo humano tem vários órgãos internos, né? Várias capacidades internas, várias células diferentes, distintas, mas elas não competem entre si, elas não destroem umas às outras. Quando elas se destroem umas às outras, você tem um câncer e o corpo morre. A humanidade está vivendo esse câncer, ela precisa viver uma saúde plena. E a saúde plena se dá através da união de todos os povos e raças da Terra em uma causa universal, em uma fé comum, numa verdadeira visão de que somos uma comunidade planetária e não mais uma comunidade dividida. Se formos uma comunidade planetária, nós vamos conseguir, então, certamente transformar esse mundo num mundo onde o perigo daquela visão que Baha'u'lláh nos deu no século XIX, dizendo que eu vejo um homem que opera uma máquina infernal que é capaz de contaminar toda a atmosfera terrestre, né? E que ela é semelhante a um relâmpago, um raio ou coisa semelhante, né? Como é que eu vou fazer com que essa visão ou não aconteça ou se minimize? Mas se nós mantivermos o compasso do que estamos fazendo hoje, essa visão vai se concretizar. Não tenham dúvida que vai se concretizar, porque as coisas vão se perdendo cada vez mais. Claro que temos uma série de outros desafios, né, que precisam ser enfrentados pela humanidade. O racismo está aí, a pobreza está aí, a contenda religiosa está aí, o sexismo está aí, né, a desqualificação e desvalorização da mulher, metade da população mundial, está aí. Temos vários desafios no campo da educação, no campo do entendimento de uma série de movimentos sociais, né? Mas nós não podemos deixar de lado o fato de que um mundo desunido ele não é capaz de enfrentar nenhum desses problemas. E um mundo desunido não vai ter a capacidade de conseguir controlar, né, o conhecimento de modo que ele não se torne destrutivo. Então ele precisa de controle, sim. Volto a dizer, ninguém está falando em censura à pesquisa, censura ao desenvolvimento tecnológico. Mas nós estamos falando que o desenvolvimento tecnológico tem que atender, sim, aos anseios mais naturais do ser humano, que é da sua própria preservação, da preservação dos seus semelhantes e da não destruição do seu habitat. Então, esse é o nosso dilema, meus amigos. O dilema que eu trago para vocês hoje é: se nós não nos mexermos rapidamente, essa visão que foi dada no século XIX sobre a contaminação da atmosfera terrestre, sobre um raio ou relâmpago que se move e destrói tudo, e que é movimentado por um operador, olha que visão tenebrosa, mas fantástica, né, que Baha'u'lláh teve. Nós precisamos impedir isso. Para impedirmos isso, precisamos nos unir, precisamos trabalhar em uníssono, não somente no nosso bairro, ou na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, mas no planeta como um todo. E que a gente consiga, então, fazer com que a ciência ela se volva única e exclusivamente para o bem-estar humano e não para a sua destruição. É isso aí.